Nós cremos, Pai, nessa palavra. Nós cremos sim, Senhor, que em breve o Senhor voltará para nos tirar desse mundo tão perverso, desse mundo, Pai, tão problemático. Senhor, nós queremos, Senhor, ser tocados pelo Teu Espírito Santo nessa noite. Nós levantamos os nossos louvores a Ti, nós entregamos as nossas vidas a Ti em adoração. Nós abrimos os nossos corações para ouvir a Tua palavra, Senhor. E nós precisamos muito ouvir a Tua voz nessa noite. Fique conosco, Espírito Santo, fique conosco, fique nesse lugar. Tu tens liberdade para agir nesse lugar. Tu tens liberdade para falar nesse lugar, Senhor. Tu tens liberdade para agir. O Senhor tem liberdade, Pai, para dominar todo o ambiente, todo o culto. Essa igreja pertence ao Senhor, o pregador pertence ao Senhor. Ah, Senhor, toda a congregação é Tua e o Senhor tem liberdade para agir em nosso meio. Nós queremos invocar a doce presença do Teu Espírito Santo nesse lugar, nessa noite, e pedir: vem com a Tua voz de trovão, a Tua voz forte, a Tua voz poderosa, e fale aos nossos corações. Transmita aos nossos corações aquilo que o Teu Espírito quer nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Capítulo 42 de Salmos, no versículo 5, diz isso que nós acabamos de cantar: porque estás abatido, ó minha alma, e te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus. E o finalzinho do versículo diz assim: pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Espera em Deus, ó minha alma, porque estás abatida, porque estás perturbada dentro de mim. Espera em Deus, porque eu ainda louvarei na salvação da tua presença. E pensei por vários dias nessa palavra, e agora sim, 2 minutos antes de subir aqui, eu li novamente esse versículo: na tua presença. E aí eu pude entender que a salvação do Senhor está na presença dEle, não está na pessoa de Cristo simplesmente. Deixa eu explicar isso para você. Muitas vezes nós falamos que a salvação está em Cristo. Sim, está em Cristo, mas nós falamos como se Cristo estivesse distante da gente. Muitas vezes nós falamos como se a salvação estivesse lá em Cristo. Não, a salvação está aqui em Cristo, na presença dEle, perto dEle, junto dEle, inserido nele. A salvação está junto de Cristo. A presença dEle é que nós precisamos. O que é que te perturba? O que é que está perturbando a tua alma? O que é que está te fazendo chorar? O que é que está te fazendo perder o sono? O que é que está te tirando do sério? O que é que está te fazendo ficar nervoso? Quais são os problemas que você está enfrentando? Nós podemos falar sim sobre batalhas espirituais, porque sim, a Bíblia diz: a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é contra potestades, principados. Sim, mas nós temos como seres humanos lutas existenciais, problemas existenciais. Nós temos dificuldades nas nossas vidas que muitas vezes não tem como a gente ficar transportando somente lado espiritual. São problemas que acontecem no nosso dia a dia, que cria problemas na nossa mente, que cria uma certa barreira até para nós virmos para a igreja e adorar a Deus. Então hoje eu quero falar a respeito desses problemas existenciais. Eu quero compartilhar com vocês, na verdade eu quero falar da palavra de Deus para vocês a respeito disso. Eu quero que você traga a sua memória nesse momento, por um pouquinho de tempo, o que é que está te fazendo sofrer nesses seus dias. Acabamos de sair de períodos de festas, onde parece que não temos problema nenhum. Estamos lá virando a noite, comendo, bebendo, nos divertindo, conversando com os nossos amigos, familiares. Parece que não temos problemas. Só que aí dá dia 2, dia 3 de janeiro, começa a aparecer tudo de novo. E hoje, passado já 2 semanas, 2 para 3 semanas, esses problemas estão te afligindo novamente, sim ou não? Eu quero que você traga na memória um pouquinho esses problemas. Oh, irmão, mas na igreja é lugar de trazer problema? Não deveria, mas já que está aí no seu coração, e muitas vezes pode estar te atrapalhando de receber a palavra de Deus, pode ter te atrapalhado de entregar um louvor sincero a Deus, então traga na sua mente nesse momento. O que é que está te afligindo? Cadê a minha cantora aqui? Foi embora.
Alguém chama a Débora lá? Está aqui, Débora. Vem cantar, minha filha. Traz no seu coração nesse momento, enquanto eles vão estar cantando durante a mensagem, tá? Isso aqui não é para ludibriar ou levar você à comoção, simplesmente, não, irmão. É que Deus habita no meio dos louvores. Não é, tá tocando a música para ficar emotivo. Não, é porque Deus habita, porque Deus está agindo. Enquanto você vai pensando, enquanto você está colocando diante de Deus, Deus vai agir sim em seu favor, em nosso favor. Aleluias. Então pense nesse momento, comece a colocar diante do Senhor nesse momento. Feche os seus olhos e deixa o Papai do Céu falar com você nessa noite. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma. Senhor, nós colocamos diante do Senhor nossos problemas, Faz meu coração ouvir nossas preocupações, as nossas petições, Deus. Deus, esse meu irmão, essa minha irmã entrou aqui nessa noite com o coração apertado, talvez com o coração aflito por algum problema, por algo que tenha deixado em sua casa e veio aqui para buscar uma resposta, e a resposta está em Ti, Deus. Deus, não só os problemas, não só nossas dificuldades, mas, meu Deus, aquilo que nós temos também errado, os nossos pecados, Senhor, tudo aquilo que nós temos feito que não tem agradado ao Senhor, nós colocamos diante do Senhor, nós nos apresentamos diante do Senhor com a face descoberta, nós nos apresentamos diante do Senhor com as nossas mãos, Pai, cheias dos nossos problemas, pedindo que o Senhor venha, Pai, em nosso auxílio, pedindo que o Senhor venha em nosso favor, porque nós precisamos do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu vou confiar, eu vou descansar. Sim, Deus, nós vamos confiar no Senhor, Deus. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Sim, Deus. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. A palavra de hoje, Deus colocou no meu coração, é confiança. Nós precisamos confiar no Senhor. Irmãos, não é na força da nossa mão, você está cansado de ouvir isso. Não é sobre nós mesmos, não é naquilo que nós podemos, não é na nossa capacidade, não é nos nossos bens, não é em nada material, mas é sempre direcionado a Deus, a Cristo. Então eu quero te encorajar a confiar no Senhor.
Sabe, eu poderia trazer dezenas de versículos bíblicos que falam sobre confiança. Talvez você tenha de cor, e talvez o mais conhecido seja o Salmo 125, 1, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Deus. Mas eu quero que você vá comigo agora lá em Provérbios, no capítulo 3. Aleluias. Provérbios capítulo 3, o versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não estribes, ou seja, não se apoie no teu próprio entendimento. Queridos, não se trata daquilo que nós conhecemos, se trata sobre Cristo. Confie no Senhor de todo o coração. Não se apoie no seu próprio entendimento, não se apoie naquilo que você tem, não se apoie na sua capacidade de resolver os problemas existenciais, materiais, mas se apoie em Cristo, se apoie na pessoa de Jesus Cristo. Aleluias. Volte um pouquinho, Salmo 146. Salmo 146, no versículo 5. Essa mensagem talvez seja uma das mais rápidas que eu já preguei na minha vida, mas é que nós precisamos de ter um tempo para orar mais. Então nós vamos orar, nós vamos continuar adorando e orando. Então, à medida que nós formos aqui falando a respeito da palavra de Deus, nós vamos cantar, nós vamos orar. Então eu quero que você se sinta livre para fazer isso também, amém? Salmo 146, versículo 5 diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está posta no Senhor, o seu Deus. Meu querido, a sua esperança, a sua confiança tem que estar posta no Deus de Jacó. Ele é o teu Deus também? Amém? O Deus de Jacó é o teu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Davi, o Deus de José, o Deus que fez maravilhas no Antigo Testamento, o Cristo que fez maravilhas no Novo Testamento, é o mesmo Deus que através do Espírito Santo continua fazendo as suas maravilhas e a sua obra sobre a terra. Não deposite a sua esperança nos homens, deposite a sua esperança em Deus. Aleluias. Volta mais um pouquinho no capítulo 97, Salmos 97. No versículo 10, Salmos 97, 10. Vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal, Ele guarda a alma dos seus santos, Ele os livra das mãos dos ímpios. Vós que amais ao Senhor. Nós estamos falando de pessoas que se apoiam em Cristo, que se apoiam em Deus, daqueles que confiam e depositam a sua esperança em Deus. Nós estamos falando de pessoas que amam a Deus, de pessoas que aborrecem o mal. Nós estamos falando de pessoas que têm compromisso com Deus, de pessoas que têm intimidade com Deus. Nós estamos falando de pessoas cristãs. Porque a dificuldade, da porta para fora todo mundo tem. Aqui mesmo você pensou no seu problema, você como ser humano você tem problemas. Nada te faz diferente de qualquer outro ser humano, a não ser pela doce e grande presença do Espírito Santo que nos auxilia em resolver as nossas questões. Só que para eu ter acesso a esse Cristo, para eu ter acesso a esse Espírito, eu preciso estar junto, eu preciso estar presente. É a presença dele, como nós lemos no 42:5, é a presença de Deus. Amém? Volte mais, provavelmente uma folha na sua Bíblia, no capítulo 91. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Você está habitando debaixo das asas de quem? Da sua proteção financeira? De algum padrinho ou madrinha que você tenha por aí? Você está se apoiando no seu conhecimento? Você está se apoiando no seu marido, na sua esposa, no filho, na filha? Em quem você está se apoiando? Em quem você está se escondendo? Em quem você está confiando para te auxiliar nos seus problemas?
nós devemos descansar à sombra do Onipotente. Nós devemos descansar debaixo das mãos poderosas de Deus. E aí eu quero que você volte também lá no capítulo 27. Capítulo 27 de Salmos. Capítulo 27, de Salmos, escrito por Davi. A gente não sabe se ele fugia do rei Saul ou se fugia de Absalão. O fato é que ele estava se escondendo, ele estava em uma de suas batalhas a qual ele fugia daqueles que o queriam matar. Então ele escreve o Salmo 27. E eu vou ler a partir do versículo 1, diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Meu querido, se a gente ficasse somente nesses 5 versículos do Salmo 27, já era para nós nos enchermos de fé, de esperança, de confiança em Deus e prosseguir para o alvo. Mas a Bíblia está repleta de situações, a Bíblia está repleta de referências que nos mandam confiar no Senhor. Meu querido, não é confiar se nós estamos vendo alguma coisa, não é somente confiar se algo está acontecendo, não, é confiar mesmo que nós não vejamos nada. É confiar mesmo que nada esteja acontecendo aparentemente, porque as coisas não começam a acontecer aqui no plano material, as coisas começam a acontecer no plano espiritual. E o plano espiritual nem sempre a gente vê, nem sempre a gente está contemplando. Ah, Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para contemplar o reino espiritual. Sabe a oração de Daniel, e ele começa a orar, e aí demora 21 dias para chegar a resposta dele. Mas aí o anjo fala para ele: Daniel, desde o dia que aplicaste o teu coração a orar, o Senhor já tinha ouvido. Porém estava acontecendo uma guerra no reino espiritual que demorou 21 dias para que a resposta chegasse em Daniel. Então, meu querido, quem sabe o teu livramento, aquela bênção, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que você tanto busca, já não tenha sido liberado por Deus. E precisa, sabe o que agora? Confiança, esperança, perseverança. Aqui nós estamos falando de Davi, um homem perseguido, ele estava marcado para morrer. Saul queria matar ele, Absalão quis matar ele. E ele fala, ele escreve esse salmo tão lindo. E aí ele cita algumas referências a respeito da casa do Senhor. E eu quero me atentar um pouquinho, alguns minutos, nessa questão da casa do Senhor. E ele diz aqui no versículo 4: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Irmão, ele não está falando, você tem que entender que Davi, ele já vivia num tempo que existia o tabernáculo, já existia um local a qual estava centralizada a adoração, e para eles ali era a casa do Senhor. O templo não havia sido construído, só seria construído pelo filho de Davi, mas existia já o tabernáculo, construído lá por Moisés, lá no deserto, a qual centralizou a adoração. Então agora a adoração, a presença de Deus desce aonde? No tabernáculo. Eles já chamavam o tabernáculo de casa de Deus. Então Davi encontra na casa de Deus, Davi encontra no tabernáculo um local de proteção, porque ele sabia que quando ele entrasse no tabernáculo, mesmo que os inimigos ficassem à porta, não poderia pegar ele lá dentro, porque ele estava no tabernáculo, ele estava na casa de Deus, ele estava sob a proteção de Deus. E aí qual é a primeira coisa que um crente faz quando acontece problema, perseguições? Não vem para a casa de Deus. Olha que incoerência. A Bíblia nos manda procurar a casa de Deus, nos manda estar firme na casa de Deus, no dia da adversidade, porque Ele vai nos ocultar no seu pavilhão, dentro do templo, dentro da casa. Aí você pode falar assim: irmão, mas a igreja sou eu, o templo sou eu. Não,
A igreja somos nós. Será que você pode entender isso? Nós somos igreja. Você é sim um templo do Espírito Santo. Você precisa cuidar de si mesmo, do seu corpo, porque você é o templo do Espírito Santo. Mas quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de conjunto. Nós não estamos falando de individual. Quando nós falamos de casa do Senhor, nós estamos falando de pessoas, de irmãos, porque é aqui que nós vamos encontrar proteção. Eu vou me retirar para o meu canto, para a minha casa, e lá vou ficar até passar a ventania, até passar o problema. Não, irmão, se retira da tua casa e vem para a casa do Senhor, buscar o Senhor, porque a presença dEle está aqui na comunhão com os irmãos. Amém? Muitas vezes nós temos essa tendência de esfriar, acontecer um problema, nós vamos ficar em casa. Eu não vou hoje, eu estou bravo, eu não quero, não estou afim. Eu não estou afim de olhar para a cara daquele irmão, daquela irmã. O pastor vai me dar uma palavra, vai me cutucar, eu não quero. Vem para a casa do Senhor, porque Deus quer falar com você. Vem para a casa do Senhor no momento da adversidade, porque é aqui que Cristo vai ocultar você dos seus adversários. E aí, meditando nessa palavra, ainda no versículo 5 ele vai dizer: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Pavilhão não é isso que você conhece das cadeias, né? Fala assim, vamos lá no pavilhão. Quem conheceu a história do Carandiru sempre ouviu falar, né? Pavilhão 8, pavilhão 9, pavilhão 7. Não é simplesmente um local que você joga pessoas dentro, não. Pavilhão é um local a qual você se esconde. Pavilhão, ele tem a mesma raiz, o mesmo significado de recôndito. Recôndito, que é o que você lê um pouco mais na sequência. Significa oculto, significa algo separado, escondido. E aí nós começamos a pensar: como é que eu venho para a presença de Deus e Ele vai me esconder? Como é isso? Como é ficar escondido na presença de Deus? Meu querido, volta um pouquinho aí na sua mente, lá em Êxodo capítulo 34, Moisés desce do monte, Deus fala com ele, entrega as tábuas para Moisés, e Moisés passou 40 dias ali. Quando ele desce, ele está com o rosto resplandecendo, o rosto dele está brilhando, e aí Arão chega para ele e fala: seu rosto está brilhando. Moisés cobre seu rosto, para que as pessoas não enxerguem aquela luz, porque as pessoas não conseguiam olhar mais para o rosto de Moisés. Então Moisés transmite ao povo tudo aquilo que Deus falara para ele. Só que à medida que o tempo ia passando, que os dias ia passando, aquela luz no rosto de Moisés começava a sumir, começava a minguar. Sabe por quê? Porque ele se afastava da presença de Deus. Então aquela luz no rosto dele começava a minguar, ia desaparecendo. Mas aí Deus falava com Moisés: entra no tabernáculo, porque eu vou falar com você de novo. E Moisés ia para o tabernáculo. Quando Moisés entrava, uma nuvem, uma densa nuvem baixava sobre o tabernáculo e ninguém via nada. As pessoas sabiam que Moisés estava lá, sabia que Deus estava falando com ele, porque eles viam a nuvem, mas não via Moisés. Eles não viam mais o recôndito do tabernáculo, eles não viam mais o pavilhão. Ou seja, Moisés estava escondido na presença de Deus. E aí quando Moisés saía, o rosto dele brilhava novamente, ele transmitia tudo. Mas aí os dias iam passando de novo, e aquela luz no rosto dele já sumia novamente. Sabe o que isso quer dizer, meu querido? Que quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos junto de Deus, além de nós estarmos protegidos, nós vamos começar a resplandecer a glória do Senhor em nossos rostos. Mas eu sou de Cristo, eu posso resplandecer onde eu estiver. Sim, mas quando você não vem para a presença, quando você não vem para o oculto, quando você não se esconde no pavilhão, essa presença começa a ir embora, essa presença começa a ficar distante. Você nem percebe. Moisés não percebia. Ele continuava com véu no rosto, ele não sabia se estava brilhando ou não. Ele continuava com véu no rosto. Mas as pessoas percebiam que não brilhava mais como brilhava. Mas quando ele voltava para o tabernáculo, voltava aquele brilho no rosto dele. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Há 10 anos pelo menos que eu trabalho onde eu estou hoje, e todo final de ano, início de ano, eu sumo da igreja. Se vocês podem parar para pensar, em dezembro praticamente eu não vim. Eu acho que eu vim em 1 ou 2 cultos, porque o meu trabalho exige. E eu consigo perceber o quanto eu fico diferente quando eu não estou frequentando a casa de Deus. Agora seja sincero contigo mesmo.
Só acontece comigo? Quando você deixa de vir 1 dia, 2 dias, 3 dias na casa de Deus, como é que você fica lá fora? Aquilo que você não falava, você passa a falar. Aquilo que você não fazia, você passa a fazer. Aquilo que você não pensava, você passa a pensar. Ou só eu sou ser humano aqui? Quanto mais perto, quanto mais junto você estiver da presença de Deus, mais cheio, mais resplandecente o seu rosto fica. E a presença de Deus está na igreja, na comunhão. Não está somente em você, não está no fato de você ser templo, está no fato de você ser igreja. Quando nós entendemos que é o pavilhão que nós estamos inseridos, escondidos em Deus, e conectando isso com o capítulo 42, versículo 5, que diz que é na presença de Deus, nós começamos a entender essa palavra que Deus trouxe para mim, para o meu coração, está trazendo para você, e foi a mesma palavra que Deus trouxe a Davi, no momento de perseguição dele. Porque quando Deus deu essa palavra a Davi, que ele deixou escrito, Davi na mesma hora entendeu, porque ele conhecia a história de Moisés. Quando fala de oculto de Deus, estarmos escondidos no oculto de Deus, ou debaixo das asas de Deus, fala daquela mesma fumaça que descia e cobria todo o tabernáculo. A mesma fumaça que encheu todo o templo. Sabe, quando Isaías teve aquela visão, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no alto sublime trono, e aí ele começa a falar, ele começa a descrever, e daqui a pouco ele fala que o templo, o manto, e tem passagem que ele diz que a fumaça enchia todo o templo. A fumaça era tão densa, ou seja, tão pesada, que ela ficava ali parada, pairada embaixo, no chão, enchia todo o ambiente, ninguém podia ver nada. Há quem diga que quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele precisava estar amarrado com uma corda e com um sininho, porque ninguém conseguia ver o movimento dele lá dentro. Ninguém conseguia enxergá-lo lá dentro, porque a fumaça quando descia, quando ele ia apresentar a Deus ali, a adoração no Santo dos Santos, a fumaça enchia aquele ambiente de tal forma, que ele mesmo não enxergava o que estava fazendo, ninguém mais enxergava mais nada, porque a fumaça era densa, ou seja, é a fumaça da presença de Deus que esconde os seus justos. E é nesse lugar que nós devemos ficar. É nesse lugar que nós queremos ficar. Tudo que nós precisamos, tudo que nós queremos, tudo que nós necessitamos, está na presença de Deus. Mas não está na presença de um Deus longe, que vai estender simplesmente a sua mão e tocar com a pontinha do dedo nas nossas vidas. Não, está num Deus que é pessoal, num Deus que está próximo, num Deus ao qual a gente pode abraçá-lo e dizer: Abba, Pai, papaizinho. Você já experimentou dizer papaizinho para Ele? Sabe, naquele momento de dificuldade, sabe quando você puxa na sua memória quando você era criança, e de repente você se machuca, e de repente você precisa de alguma coisa, e você corria para o braço do pai, ou das mães, e falava: papai, mamãe, eu preciso, eu quero, mamãe, machucou. E com todo o carinho do mundo, a mãe, o pai vai lá e passa a mão, passa um remedinho, dá um beijo e fala: tá tudo bem, meu filho. Quando a Bíblia diz Abba, Pai, está dizendo nesse sentido, está dizendo quando a gente fala: papai, meu paizinho, está falando de intimidade. Meu irmão, só tem intimidade quem está perto. Só tem intimidade com Deus quem está no recôndito dEle, quem está no oculto, quem está no pavilhão com Ele. Essa palavra, meu querido, é para quem é íntimo de Deus. Essa palavra é para quem está perto de Deus, não é para quem está longe. Se você está longe, que o Senhor te traga para perto nesse momento, para junto dEle, para que Ele possa sarar as tuas feridas. Será que você está tão longe de Deus que você não está entendendo que Ele quer ter essa intimidade com você de pai e filho? Sabe, lá no Antigo Testamento, muitos viam Deus como um Deus carrasco, como um Deus tirano, como um Deus que se alguém pisasse no calcanhar dele seria fulminado. Mas não, Ele estava ensinando obediência ao seu povo, Ele estava ensinando que as pessoas precisavam entender a lei dEle, porque era através da lei dEle que eles seriam salvos. Aí vem Cristo e em todas as suas orações Ele fala: Pai. E um dos motivos por crucificarem a Cristo é porque chamava Deus de Pai. Como assim?
Nós nem dizemos o nome dele, nós não temos coragem sequer de falar o nome de Deus, e ele vem chamando Deus de Pai, herege, profano. Mas Deus abriu o caminho para mim e para você chegar diante de Deus e falar: papai, eu estou aqui, o Senhor me conhece, eu não posso esconder nada de ti. Experimenta fazer isso, irmão. Experimenta chegar diante de Deus e falar: papai, está aqui todos os meus problemas, papai, está aqui todas as minhas dificuldades, papai, está aqui todas as minhas petições, os meus pecados também, papai, está diante do Senhor, eu preciso de salvação. Quem sabe nós, como Davi, nós poderemos entender essa palavra maravilhosa que diz: no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Quando ele fala pôr-me-á sobre uma rocha, está falando de colocar sobre algo que é inabalável. A rocha mencionada na Bíblia é Cristo, fala da pessoa de Cristo. Ele nos colocará em Cristo. E de fato Deus fez isso, Ele nos colocou em Cristo, Ele nos inseriu em Cristo, e nós somos inabaláveis se nós permanecermos em Cristo. Meu querido, só alcança esse lugar se nós formos íntimos de Deus. E eu te citei exemplo de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Será que ele tinha intimidade ou não com Deus? Eu te citei Moisés, o homem que foi chamado amigo de Deus. Será que tinha intimidade ou não? E olha que eles viveram no tempo da lei, a qual eles nem podiam chamar Deus de Pai, mas o acesso está liberado para você chamar Deus de Pai nessa noite. Aleluias. Eu preciso de Ti, Deus. Nós precisamos do Senhor nessa noite, Deus. Nós precisamos da Tua presença nessa noite, Pai. Às vezes é difícil, Senhor, chegar diante do Senhor e apresentar tudo diante do Senhor, Pai, porque temos medo da Sua mão, que a Sua mão vai pesar sobre nós, e esquecemos que o Teu Filho inaugurou na cruz o tempo da graça, Pai, a qual nos dá livre acesso, a qual nos faz ser perdoado. Eu te peço, Senhor, nos leve para esse lugar, Senhor, nos leve para perto do Senhor nessa noite. Nos leve, Pai, para perto do Senhor nessa noite, Senhor, nesse lugar, Pai, a qual nós encontramos paz, a qual nós encontramos amor, a qual nós encontramos esperança, mas acima de tudo, onde tem a Tua presença. Nós queremos a Tua presença em nós, Deus. Oh Senhor, Santo, Santo, Santo Deus. Há um lugar de descanso em Ti, há um lugar de refrigério em Ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um
Deus, aleluias, Deus. Pai, que possamos estar escondidos em Ti, Deus. Sabemos, Pai, que os levantes do inimigo, Pai, estão cada vez piores, estão cada vez maiores, Pai, contra a Tua igreja. Mas em Ti, Pai, nós não somos e jamais seremos abalados, porque o Senhor é a rocha da nossa salvação. Oh Deus, esse lugar é no Senhor, Deus. Esse lugar é no Senhor. 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 Tem uma figura de Cristo no Antigo Testamento, que é quando Moisés pede para ver a face de Deus e Deus fala: ninguém pode ver a minha face e permanecer vivo, ninguém. Nem você, Moisés, que é meu amigo, você não pode ver a minha face, porque o seu corpo é corruptível. Mas Deus diz assim: Moisés, vai lá na rocha, tem uma fenda, se esconda lá, porque a minha presença vai passar por você, e aí você não vai morrer, você vai poder me ver pelas costas. Eu, com toda a minha glória, passarei por você, e você não vai morrer. Com toda a minha glória, o meu poder, a minha autoridade, o eu sou passaria por Moisés e ele não iria morrer. Tem uma figura linda representando Cristo nessa rocha, que quando você lê rocha, pedra na Bíblia, você está falando da pessoa de Cristo. E simbolicamente está dizendo que nós devemos nos esconder em Cristo. Como isso é possível? Jesus, antes de ser crucificado na cruz, ele foi sentenciado a chicotadas. Essas chicotadas abriram feridas no corpo de Cristo, muitas feridas. E a fenda da rocha simboliza as feridas abertas no corpo de Cristo. E nós precisamos nos esconder nas chagas de Cristo, como o profeta diz: pelas suas pisaduras, ou pelas suas chagas, ou pelas suas feridas, nós fomos sarados. Sarados aqui no sentido de ser libertos, no sentido de ser purificado, no sentido de ser santificado, no sentido de ser salvos. Você precisa estar inserido no corpo de Cristo, literalmente, metaforicamente, espiritualmente e por aí vai. Você precisa estar inserido no corpo, você precisa estar no corpo, você precisa estar dentro, não é distante, não é fora, é dentro, é em comunhão, é no oculto de Cristo. Só assim você estará protegido, só assim você não vai perecer nesse mundo, só assim os problemas não vão te devorar. Sabe, você pensa, tem hora que parece que você fala: esses problemas vão me devorar, esses problemas estão maiores do que eu. Sim, os problemas podem ser maior que você, mas nada é maior do que o seu Deus, nada está acima do seu Deus. Você pode pensar: onde está meu Deus agora que me deixa passar por isso? Aí eu lembrei hoje de uma palavra que o pastor pregou alguns meses atrás. Ele continua no mesmo lugar de sempre, num alto e sublime trono, regendo toda a terra. Mas não é o fato dele estar no alto e sublime trono que ele está distante. Pelo contrário, ele diz, quando Cristo subiu, ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo Consolador, que irá consolar a minha igreja. E ele está nessa noite para consolar a sua vida. Para isso você precisa ser íntimo.
E se você não é íntimo, se você acha que você está falhando nessa questão de ser íntimo de Deus, de estar perto, de ser amigo de Deus, de ser o homem ou a mulher segundo o coração de Deus, você precisa fazer a oração nessa noite e falar: Deus, eu quero intimidade. Deus, eu quero estar inserido no corpo. Deus, eu quero estar dentro. Eu quero estar no seu santuário, no seu pavilhão. Eu quero estar escondido em ti, Deus, porque eu não quero ser abalado. Eu não posso mais ser abalado. Meu querido, não está mais em tempo de nós nos abalarmos pelo vento que se levanta contra as nossas vidas. Nós temos que crer no Cristo que anda por sobre as águas e apazigua a tempestade das nossas vidas. Se coloque de pé nessa noite. Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode até estar sendo atacado. Nesse momento você pode estar sendo atacado na sua mente, colocando para você que você não é merecedor, que você não pode, que você não deveria nem estar aqui nessa noite, porque você é um pecador, ou porque você erra. Deixa eu te dizer, toma posse dessa palavra, clama essa palavra, ora essa palavra e diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão inseridos em Cristo Jesus. Já não anda segundo a carne, mas agora anda segundo o Espírito. Se você é esse crente que não anda mais segundo a carne, se você é esse que ama a Deus e que não age conforme o seu pensamento, conforme o seu entendimento, como em todos esses versículos que nós falamos aqui, se você é esse crente espiritual, nenhuma condenação há para você. E eu gosto muito do que está escrito lá em Hebreus 10:37. Pois ainda agora, mais um poucochinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Um poucochinho de tempo, eu acho tão bonita essa palavra, um poucochinho de tempo, um pouquinho de tempo mais, aquele que há de vir. Quem é que há de vir, meu querido? Cristo Jesus, o Filho de Deus. Em breve Ele há de aparecer nos céus, com poder e grande glória, para nos resgatar desse mundo. Mas até lá, eu quero te dizer: confie, tenha esperança em Deus, confie em Deus, no autor e consumador da sua fé. Ore nesse momento ao seu Deus, entregue a Ele as suas petições e peça fé, peça confiança, peça que o Espírito Santo te encha de fé nessa noite, para vencer e para continuar nessa caminhada, nessa jornada. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confia nesse Deus. Confia nesse Deus, confia nele, deposite as suas esperanças, deposite a sua alma, todas as suas esperanças, sua confiança, deposite aos pés do Senhor nessa noite. Oh Deus, nós confiamos em Ti, Deus. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confie
vidas, Deus. Que possamos depositar toda a nossa confiança no Senhor, num Deus que é todo poderoso, que fez céus e terra, num Deus que é soberano, um Deus que está sentado num alto e sublime trono. Mas esse mesmo Deus, Ele está em nós, Ele habita em nós, Ele está no meio de nós. Esse mesmo Deus está aqui, é um Deus tão pessoal, um Deus tão perto, e é na força do teu braço, Deus, como diz a tua palavra, que nós queremos permanecer aqui, Pai, fiéis a ti, até aquele dia que o meu Cristo há de vir me buscar, há de vir buscar a tua igreja. Que possamos aguardar em fé, que possamos aguardar, Senhor, em amor, em confiança, em paz uns com os outros, conforme ordena a tua palavra, Senhor. E que nós possamos clamar dia após dia, Senhor, Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, porque a tua noiva está ansiosa para encontrar com o noivo, a tua igreja está ansiosa por encontrar contigo, meu Deus. Que o Senhor possa, Pai, acrescentar fé em nossos corações, que o Senhor possa acrescentar força, Pai, em nós, para que possamos enfrentar o dia mau, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, te entregamos essa oração. Em nome de Jesus nós te agradecemos e te louvamos, Pai. Aleluias, amém, Senhor.